Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de História. Hoje nós vamos para mais uma aula que relaciona eventos importantes que aconteceram na história e eu acredito que vocês vão gostar muito dessa aula porque é uma história muito interessante. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de um pastor evangélico norte-americano que foi responsável pelo maior suicídio coletivo da história das religiões, né? O nome dele era Jim Jones e ele ficou muito conhecido aqui no Brasil e em todo o mundo, justamente por ter provocado eventos que chegaram a esse extremo de pessoas se matarem, quase 1.000 mortos em nome da religião. O meu nome é Isabelle, sejam bem-vindos ao canal e assistam até o final. Essa aula eu vou dividir em várias partes, porque existem muitas questões a serem colocadas até a gente chegar ao final dela com o suicídio coletivo, tá certo? Bem, então, o Jim Jones, ele é esse pastor que vocês estão vendo aqui. Ele conseguiu agremiar inúmeras pessoas, conseguiu chamar inúmeras pessoas para dentro da igreja dele, mas a história dele não começa necessariamente, não começa somente com com a fundação da igreja dele. Para a gente entender a história e a problemática do Jim Jones, a gente tem que retornar um pouco no tempo, né? Para entender em que contexto nasceu o Jim Jones e em que contexto nasceu a história desse pastor, tá? Então, aqui vocês veem a imagem do Jim Jones adolescente, menininho. Ele nasceu em 1931 nos Estados Unidos, filho de uma família branca, burguesa, de elite, com posses, né? Com possibilidades de bem-estar social, bem-estar econômico, né? E os pais, aqui tem a fotinho da mãe do Jim Jones, né? Os pais dele vinham de uma família extremamente tradicional norte-americana e que tinha relações muito próximas. Existem indícios aí na história que dizem que tanto o pai quanto a mãe do Jim Jones eram partidários e frequentavam uma associação que passou por uma série de etapas nos Estados Unidos, que era a famosa Ku Klux Klan, que eu já falei brevemente sobre a Ku Klux Klan para vocês na aula sobre o antifascismo. No YouTube tá Antifas, né, que é esse movimento aí que recuperou essa história de luta contra atividades fascistas no mundo. Tá? Essa imagem aqui ela é muito conhecida na história, não essa, mas a configuração aqui, as máscaras que eles usam e tal, porque foi retomada em filmes e tal, é sempre uma referência à Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan ela existe nos Estados Unidos desde 1860, que tem as datas, ó, 1865 foi o primeiro movimento da Klan, ela entra em ilegalidade, ou seja, o governo norte-americano, o Estado norte-americano diz que ela é ilegal, que ela não deve permanecer na legalidade, a lei proíbe a existência dessa primeira etapa da Klan. Depois ela é reativada em 1915 e desde 1946 ela existe não de forma legal nos Estados Unidos, relativamente, porque a gente vai ver que já existiram agora recentemente alguns movimentos de enaltação aí da Ku Klux Klan. E aqui tem a quantidade de membros, olha, a terceira leva da clã estima-se entre 5.000 e 8.000 membros. A clã, ela se mistura hoje com os movimentos neonazistas, né, que são esses movimentos que pregam a segregação racial, a separação racial, e a supremacia, a superioridade das populações brancas em relação às populações negras, principalmente as negras, mas eles também acabam se colocando contra outras etnias, né? Nos Estados Unidos, a gente vê, assim, até em filmes, em documentários,
nas próprias fontes históricas mesmo, de jornais e eventos históricos que acontecem nos Estados Unidos, é uma certa xenofobia em relação aos estrangeiros, né? Um filme que eu queria indicar aqui para vocês a respeito disso, enquanto carrega aqui o negócio, é um filme que é bem conhecido, bem fácil de achar na internet, que é o Escritores da Liberdade, que é a história de uma professora, uma história real de uma professora que vai lecionar numa escola norte-americana e ela começa a perceber a quantidade de grupos que existem ali, grupos étnicos, os coreanos, os chineses, os latinos, os negros, né? E o quanto essas tribos no sentido de grupos, né? No sentido de agrupamentos sociais, o quanto elas são reativas umas às outras e todas elas acabam sendo excluídas porque não são o americano, né? Ou não compõem a grande América, são considerados todos imigrantes. Recentemente, com a história dos Estados Unidos na era Trump, a gente vai ver isso muito mais forte. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do muro que o Trump mandou construir para evitar as imigrações ilegais, principalmente de mexicanos e tal. Então, de um modo geral, principalmente os estados mais reacionários, os estados do sul ali, eles são muito xenófobos. Essa palavra significa aversão ao estrangeiro, aquele que não acolhe o estrangeiro. Você é estrangeiro, você não faz parte, você não tem a mesma identidade de quem é nativo, né? Fazendo só um parênteses aqui, lembrando que na América, basicamente, quem não tem as tradições indígenas são todos imigrantes, né? São todos estrangeiros, porque vieram depois aí como em forma de conquista e tal, desde o século XVI. Mas retomando aqui, então, esse é o símbolo da clã que eles usavam nos seus uniformes, naquela máscara e tal, e a ideia era não ter, usar essa máscara justamente para não ter identificação. Como toda ideologia, e eu já expliquei isso para vocês quando estava falando do fascismo, como toda ideia que você quer rapidamente incutir, colocar dentro da cabeça de um grupo de pessoas, você começa atingindo as crianças, a juventude, né? Porque são cabecinhas que estão mais fresquinhas assim para o aprendizado. Você pode aprender para o bem, pode aprender para o mal, né? Então são pessoas de características brancas. Vejam isso aqui. Pregam a supremacia branca. Quando eu falo supremacia, a palavra supremacia quer dizer superioridade, que brancos são melhores do que outras etnias, e sobretudo no caso da Ku Klux Klan, os negros, né, os afro-americanos, os afrodescendentes. Aqui a mulher está carregando uma placa dizendo América para os brancos, né? A cruz aqui de trás, ela ficou muito famosa na época do Martin Luther King, que também já falei para vocês no vídeo sobre Minnesota, o Martin Luther King, o Malcolm X, que era uma forma deles aterrorizarem as pessoas, né? Era uma forma, assim, de espantar pessoas das comunidades essencialmente brancas, que eles formavam. Então, eles pregavam uma cruz no quintal da casa da pessoa, e era um aviso assim, ó, sai daí, queimavam a cruz e tal, sai daí, porque a nossa aproximação é realmente matar as pessoas e tudo mais. Vejam, moçada, embora a Ku Klux Klan, ela tenha caído na ilegalidade, ela não é mais legal do ponto de vista da lei, né? Não é possível a gente, até os dias de hoje, a gente ficar fazendo esse tipo de apologia, de dizer que pessoas brancas são melhores, são mais inteligentes, são superiores às pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias. Porém, é um evento que ainda acontece. Vejam essa reportagem, por exemplo, de 2017, foi uma manifestação que aconteceu no estado americano da Virgínia, nos Estados Unidos. As pessoas estavam todas carregando essas tochas aqui,
e fazendo saudações que remetiam ao nazismo, ao fascismo, né, contra negros, imigrantes. Vejam que não é só a questão racial, étnica africana, né, existe uma ampliação desse movimento, principalmente nos dias de hoje, contra gays, contra judeus. Tem alguns movimentos que são anticatólicos, antissemitas, né, no caso do judaísmo. Então, assim, a ideia é formar, a ideia da clã e dos seus seguidores é formar grupos que excluam aqueles que são diferentes, né? E isso em nações democráticas ou que desejam ser democráticas e que respeitem os direitos humanos, isso é, para dizer o mínimo, é absurdo nos dias de hoje, tá? Fazendo um comparativo aqui, vocês devem ter visto nos jornais recentes, agora faz menos de um mês que isso aconteceu, nós tivemos uma atitude de uns ativistas que foram até Brasília, na frente do Supremo Tribunal Federal, representado por essa mocinha aqui, que logo depois ela foi presa porque desrespeitou leis brasileiras, está presa ainda. Hoje estamos em junho de 2020, né? Porque de repente no futuro fica meio deslocado aqui a ideia da prisão dela, não sabemos o que vai acontecer, mas ela forma esse grupo e faz uma referência direta a esses movimentos das tochas acesas, né, com o seu grupo dos 300. Essa ideia dos 300 aqui tem duas versões aí. Uma é a referência aos 300 lá do exército de Leônidas na Batalha de Termópilas, que é um evento dos gregos contra os persas, e tem uma história lá bíblica, né? A moça aqui que juntou essa galera, ela diz que é uma relação com a Bíblia e tudo mais, mas enfim, o 300 ali é o menos importante. O importante é as referências que a gente vê das tochas e tudo mais. Eu não sei se vocês vão conseguir ler aqui, mas existe na legislação brasileira, eu tentei copiar só o trechinho da lei, que é a Lei 7.716 de 1989. Ou seja, é uma lei que vem logo depois da Constituição de 88. Então, é uma lei já relativamente antiga, tem mais de 30 anos. No seu artigo 20, a lei diz, e é uma lei que está em vigor ainda, que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, e fabricar, essa é a parte mais importante, no seu parágrafo 1º, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, veja, símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou a cruz gamada para fins de divulgação do nazismo, uma pena de 2 a 5 anos de reclusão, né? Reclusão é regime fechado mesmo, é cadeia. Por que existe isso na lei? O mundo inteiro se cotiza em relação a isso, se movimenta em relação a isso, para reprimir esses movimentos, para que a gente não tenha na nossa história, mais uma vez, a repetição de um movimento que segrega pessoas, que diz que pessoas são melhores do que outras e que essas pessoas que não são as melhores, que são as supostamente piores, elas devem ser excluídas, devem ser mortas, né? Elas não são seres humanos viáveis. Apesar da lei, em 2014 aconteceu aqui em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, uma cidade pequena do estado de Santa Catarina, um evento muito interessante. Um helicóptero da Polícia Militar do estado de Santa Catarina, lá de Florianópolis, estava sobrevoando uma região e, escondida numa mata, ele se depara com uma piscina que tem essa suástica que, né, ladrilhada ali com os azulejos na piscina. E apesar de ser, vamos dizer assim, que embora fira a lei, né,
a história do dono da piscina ali ficou por conta da liberdade de expressão, né? Que as pessoas elas sempre confundem a questão da liberdade de expressão com como se fosse um direito absoluto. Já comentei isso daqui com vocês. O meu direito de pensamento e de expressão do meu pensamento, ele tem um limite, e o limite é o outro, né? Essa imagem aqui é desses movimentos da Virgínia, tá? Eu vou pausar aqui e a gente continua na parte 2, falar para vocês o que aconteceu com esse movimento aqui da Virgínia, qual foi a reação da polícia norte-americana, muito parecida com a polícia brasileira em relação a essas referências ao nazismo que se faz, tá bom? Acompanhe.